Então, começando aí, pessoal, hoje, dia 1º de março, às 7h40 da noite, estamos aqui de novo para a nossa primeira aula de RAI, beleza? Vamos começar então aí, quem não tiver acesso, já acessa o artigo também, ou quiser acompanhar aí para depois dar a papirada, a gente vai começar hoje começando o nosso estudo de RAI aí, tá bom? Vamos lá então. Quando eu faço ronda, hein? Ótimo. Beleza, pessoal? Bom, hoje, basicamente, nós vamos centralizar nosso estudo nesse artigo 2º. Não sei se alguém viu no Instagram lá o nosso ali bizuzinho. Esse artigo foi cobrado, ele tem 24 definições, salvo me engano, só que ele foi cobrado nos últimos 10 anos, essa definição, essas definições que o artigo 2º da lei do RAI antigo também traziam. Algumas delas, umas foram atualizadas. Por exemplo, hoje a gente tem o termo circunstanciado administrativo, que veio para diminuir a quantidade de sindicâncias, diminuir um pouco a burocracia, né? Então, ele trouxe novos conceitos. E ele é muito cobrado, não é pouco. Vocês vão ver lá que o índice de recorrência dele é muito grande. Foram cobrados, das últimas provas, 15 conceitos desse artigo. Tá? Então, ele é muito importante. Eles gostam desse artigo aqui, lá do artigo da definição dos agentes públicos, eles gostam de fazer aquela correlação ou falso ou verdadeiro. Tá? Então, esse artigo é aquele artigo que a gente vai explicar, vou tentar passar para vocês algo mais concreto, para quem não consegue visualizar lendo a lei, ver se no dia a dia reconhece, então fica mais fácil para gravar, né? Conciliar a teoria e a prática, então fica mais fácil para a gente gravar, principalmente aqueles que não tiveram muito contato com o RAI ou começaram a estudar o RAI novo agora, podem ter alguma dificuldade, às vezes, de ficar só na letra da lei. Beleza? Para a gente conseguir enxergar no dia a dia nosso aí. E qualquer coisa, eu não sou dono da verdade, se alguém quiser exemplificar, falar de qualquer um exemplo que viu no dia a dia, fique à vontade para compartilhar, que vai só somar na nossa aula, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Só abrir o microfone e chamar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar direto no artigo 2º, porque o artigo 1º é só aquela introdução de leis, né? Esse artigo visa tal, essa lei, tal. Então, vamos já direto para a prática, vamos ser bem objetivo. Vamos lá. Esse aqui, o adiantamento ou suprimento de fundos. Está aí a definição, designação genérica para entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para fim de realizar despesas que, né, pela excepcionalidade e a critério do ordenador de despesas também, lembrando lá do ordenador de despesas, né, que a gente vai ter que aprender a desvincular ele da figura do comandante, tá? Então, porque hoje pode ser delegada a competência e sob a sua inteira responsabilidade, que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação, né? Não dá para fazer aquela etapas das despesas, né? O empenho, liquidar e pagamento, né? Lembra dessas fases da despesa que a gente viu lá no CAIS e tal? Então não dá para seguir, mas não dá para seguir essa fase das despesas. A despesa é urgente ou é aquela despesas que eu sei que vai ter um gasto e vai precisar ter um dinheiro na mão ali. A gente viu muito na administração pública, havia uns cartões corporativos que tinha ali que o cara passa o cartão e já paga. E o grande exemplo para o adiantamento ou suprimento de fundos são os comboios, tá bom? Comboio vai estourar um pneu, vai estourar uma viatura, então aquele chefe de comboio
o ordenador de despesa já prevê um valor, um gasto X, e ele pode gastar com determinadas despesas esse dinheiro que já está adiantado e empenhado para ele, tá bom? Então, ele já recebe esse valor, fica com o valor na conta dele e pode gastar. Há também a questão do cartão corporativo, que eu não conheço muito a efetividade, mas é um exemplo também de adiantamento ou chamado de suprimento de fundos. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. Administração pública, pessoal, por que, Donizete, a gente não está aqui comentado? A administração pública não tem erro para saber. Ela é a soma da administração direta mais a indireta. Não tem segredo. Então, a gente tem que estudar o quê? As definições de administração direta e a definição de administração indireta. Que a administração pública é o quê? A administração direta e indireta da União, dos estados, dos municípios. Não tem segredo. Quando o militar se vê isso cobrado na prova, ele já consegue identificar. Mas a administração direta e indireta, a diferença entre eles é muito importante para a gente. Bom, então é onde a gente vai estudar. Bisuzinho aqui, pessoal, se o pessoal quiser estudar, é só clicar no comentário. No celular, se você abrir no Moodle o link, né, abrir no próprio celular, também fica fácil você só ir indo para os comentários. Assim, você vê o comentário, que é baseado nas provas, e vê a letra da lei, tá bom? Fica legal. Daí o cara vai aqui no comentário, ó, e clica aqui no comentário. Tô vendo? O Sid Clay já acessou aí. Então vamos lá. O que é administração direta, então? Administração direta, que é onde o exército está inserido, é aquela exercido por aqueles serviços que estão diretamente subordinados ao chefe do executivo. Então são os serviços da secretaria, os serviços dos ministérios, né? Ministério da Defesa, tudo que está na aba dele ali faz parte da administração direta, que é exercida pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Para a gente, interessa só a definição da administração direta da União. Tá? Então, por isso que o RAI só vai trazer a definição de administração direta da União. Né? E dos estados e municípios é replicado, é a mesma coisa. No estado, subordinado ao governador, e nas prefeituras subordinadas, a gente troca a palavra presidente da República e ministérios por prefeitos, governadores e secretarias. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo aí. Também tranquilo, né, pessoal? É um conceito que a gente não tem muita dúvida, né? E aqui, ó, o comentarinho nosso é isso. O Exército está inserido na administração direta. Então, se houver uma pergunta, e nunca houve uma pergunta de interpretação, o militar sabe, não, o Exército na administração direta. E o Exército ele não tem personalidade jurídica. Mas o que é isso, Donizete? A quem não é do direito aí, personalidade jurídica é aquela capacidade de processar e ser processado no judiciário, praticamente em base a isso. Então, o Exército ele não tem personalidade jurídica, não é autarquia. Ele, para processar o Exército, a gente tem o hábito de falar, né? Ah, o cara processou o Exército. É uma maneira leiga de se falar, mas, na verdade, quem quer processar o Exército por algum prejuízo, ele tem que processar, né? Entrar na justiça com uma demanda contra a União, que é o ente da administração direta, tá bom? Então, o Exército não está na administração indireta, e sim na direta, tá bom? Vamos lá, seguindo aí, pessoal. Alguma pergunta aí, pessoal? Seguindo aí. Aqui, administração indireta, empresas estatais, autarquias, como Sabesp, institutos como o Butantan. Então, qualidade jurídica própria. Então, diferente do Exército, por exemplo, que
quem quer entrar com uma demanda tem que entrar com união. Nós temos, por exemplo, a Sabesp, vamos ter a Petrobras, por exemplo, a administração direta, ela pode ser demandada diretamente na justiça. Ela tem personalidade jurídica própria. Ela faz um econômica federal, o Banco do Brasil, que são entidades da administração indireta. O governo participa deles de forma indireta. Tipo, o presidente, né? A Petrobras agora está em voga. O presidente não pode chegar lá e determinar que o preço seja baixado, né? Baixe o preço da gasolina. Há necessidade de que passar por um conselho, tem uma lei própria. O governo participa como acionista da Petrobras, acionista majoritário, né? E ela é uma sociedade anônima. E assim, já a Caixa Federal é totalmente do Estado. O Banco do Brasil, o governo participa como acionista majoritário. E por aí vai. Tá joia? Então, a administração indireta também não tem muito também o que a gente ficar aqui chovendo no molhado, tá joia? Decorar para não confundir na prova. Tá ótimo? A administração do Exército, eles difícil perguntar porque é um conceito muito fácil, tá? Então, o cara vai olhar conjunto formado por todas as organizações integrantes do Comando do Exército. Então, o cara que está fazendo a prova, ele quer uns conceitos mais difíceis, né? Então, a gente vai ver que tem alguns que são mais cobrados porque são mais difíceis. Então, é lógico, a banca quer tirar aquela gaivotinha, aquele coração peludo quer tirar a gaivotinha do examinando ali. O cara quer, às vezes, quer inventar um pouquinho até e acaba até perdendo questão. Tranquilo? Então, vamos lá, mas nós vamos se preparar para isso aí. Pessoal, o raio estatuto, aqui vou falar um conselho para vocês. O raio estatuto, procurem assistir todas as aulas. Nós vamos passar por todo o regulamento em 5 aulas. Na sexta aula, que são 6, né, de raio, na sexta aula a gente vai bater só o gagá do desespero para afirmar os conceitos mais importantes. E depois nas aulas em março, agora a gente tem já uma aula de prática de resolução de questão, tá? Então, é tranquilo. Mas aí na sexta aula a gente vai matar todos os conceitos. Por que eu digo isso? O raio e o estatuto são aquelas matérias, primeiro que a gente não pode perder ponto nela. São matérias que a gente tem ali que tentar chegar a 90%, 80%, porque senão a gente perde uma questão de raio, uma questão de estatuto, a gente fica muito para trás, porque a maioria das pessoas vão acertar. E daí, vocês estudando raio e estatuto nas nossas aulas, e a gente consegue bater isso, vocês ficam livres para a próxima prova e estudar os grandes calcanhares de Aquiles da prova, que é português, história, geografia, o ano passado CPM também. Os caras deram uma pisada firme em direito, em Código Penal Militar. Saíram daquele escopo da sindicância, acho que sentiram que os militares estavam muito seguros, né? Porque a gente é velho, já fez muita sindicância, então acho que eles falaram, vamos dar uma arrochada aqui. Então não era. Ou geralmente o calcanhar de Aquiles era a parte geral. Quem já fez as provas é a parte geral. Tem ano que eles pegaram muito pesado em português, acho que 2020. A prova é muito difícil. História vai ser sempre difícil. Eles estão perguntando aí 200 anos de história. A prova de história é difícil, sim. E geografia, você consegue dar uma equilibrada. É muita interpretação, perguntam muitas questões que nós militares conhecemos, né, de geografia, né? A gente sabe sobre região, divisão administrativa. A gente conhece, né? Tem muito companheiro aí que conheceu todo o território, já serviu em quase todos os comandos, conhece todo o território nacional, então consegue visualizar. Já história e português são matérias difíceis. Então, fechando parênteses, vamos bater firme, raio e estatuto.
e continuar estudando história, português, né, para não ficar tudo em cima, e de maneira que vocês fiquem tranquilos quanto a RAI Estatuto, e na sexta aula a gente define, e quem ficar com a gente lá no intensivão, ou vai ter espaço para manobra, para estudar só nas aulas e focar na parte geral, que é onde o pessoal derrapa mais, beleza? Tranquilo? Vamos lá então, tá? Qualquer coisa, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês aí a não precisar ficar usando da hora de lazer de vocês ou do tempo a mais de estudo que tenham com RAI e estatuto, tá? É isso aí que é qual a ideia aqui, tá? Para vocês usarem aquele tempo livre, aquele gagá maior para as questões mais difíceis. Então, hoje, o foco é muito importante. Português, história, geografia e o CPM ano passado. Também tem que estudar a prova do ano passado, porque pegaram no detalhe, muita interpretação. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Vamos lá, então. Fechando parênteses, deixa eu fazer ronda aqui. Deixa eu ver se dá para fazer a ronda aqui. Tranquilo aí? Aí, ninguém torando. É teórico, né? É bem teórico mesmo. Tá? Mas daí depois assiste a aula ali, depois em velocidade 2x, né? Porque eu sou um pouco prolixo também nas palavras, tá? Então daí o cara precisa dar uma acelerada nas aulas. Bizu, bizu. Quem ainda não tem esse bizu, abre, quando você clicar lá na aula, abre no YouTube. Pega o link, né? Ali quando você abrir a aula, você passa o mouse ali, você consegue abrir no link do YouTube ou no aplicativo se estiver vendo no celular. Daí lá no YouTube você consegue acelerar a aula. Então você está aqui, está ouvindo, para ouvir, esperar 2 horas sentados, você consegue ouvir em 1 hora a matéria. Beleza? Então porque daí já ouviu uma vez e vai conseguir entender o que a gente está falando. Agente da administração, vamos lá, vamos continuar aqui no nosso artigo 2º. Vamos ver que ele é importante a gente ficar um tempinho nele. O agente da administração foi muito recorrente. Eles querem que o militar saiba o que é um agente da administração. Eles perguntam muito assim: agente da administração, eles perguntam verdadeiro ou falso, ou assinale a verdadeira. Todo militar aperfeiçoado, todo oficial, e não colocam todo militar ou servidor civil. Todo militar ou servidor civil que planeja, executa, participa com todas as atividades de gestão financeira, contábil, patrimonial ou de recursos humanos. Todos são agentes da administração. Então, o cara fala, pô, civil, né? O cara vai lá e colocava falso, né? Nas primeiras provas. Pô, servidor civil, principalmente quem é tropeiro, que nunca trabalhou perto de um servidor civil. Ah, servidor civil no exército? Não tem, é só milico. Não, tem muitos lugares aí que tem os servidores civis, né? Estabelecimento de ensino, né? São organizações militares mais complexas, tem um orçamento maior, geralmente tem servidores civis, né? Focados ali. Beleza? Então, agente da administração, todo militar ou servidor civil. Importante. Atividades administrativas, não tem muito que a gente parar aqui, que é o quê? Aqueles conjuntos de procedimentos, né, que viabiliza práticas dos atos e fatos administrativos. O que é atividade administrativa? Que a gente vê no dia a dia do quartel, BI, escala de serviço, são atividades administrativas, empenho, requisição, todas são atividades administrativas. É o que faz o quartel girar. Então, são atos normais de rotina, elaboração do BI, elaboração de um despacho, etc. São atividades administrativas, beleza? Agora aqui é o filãozinho. Esse aqui a gente tem que saber diferenciar ato administrativo e fato administrativo. Tem que saber diferenciar, tem que estar na massa do sangue isso aqui. Ato administrativo, principal conceito. Ato administrativo, decorem. Não decorre alteração de patrimônio. Viu? Opa, não decorre alteração de patrimônio. Eles tentam confundir muito ato administrativo
e fato administrativo. E a gente vai ver daqui a pouco o conceito de fato administrativo. Então, eles tentam confundir muito. Então, o que, que é um ato administrativo? É a manifestação de vontade da administração pública. O que, que é manifestação de vontade? Ela quer comprar, ela quer terceirizar um serviço, ela quer chegar a algum objetivo voltado à finalidade pública, né? Então, a gente, por exemplo, para incorporar os meninos hoje, né? Matriculá-los, incorporá-los, teve lá atrás, em A-1, A-2, um planejamento de compra de farda, licitação, para chegar no objetivo. Então, a administração pública, ela manifesta aquela vontade com a finalidade pública. Então, quem que faz isso? É o ordenador de despesas, é o comandante, é o chefe, é o diretor, que ele personifica, né, a manifestação da vontade pública. Que ela, agindo nessa qualidade de administração pública, tenha por objetivo a produção de efeitos jurídicos para a implementação do interesse público. A administração pública visa interesse público, né? Não pode ter interesse de particulares. E no âmbito da contabilidade, não decorre alteração do patrimônio. Então, o que, que pode ser isso, então? Qual que é a diferença, Donizete? Então, uma publicação no BI, uma nomeação de sindicante, uma nomeação de uma comissão de recebimento e exame de material, ela não vai gerar aqueles lançamentos, para quem entende de CIAF, aqueles lançamentos lá, NS, NL, não vai alterar aquelas contas contábeis. Não tem uma descarga, por exemplo, é um fato administrativo, porque quando eu descarrego o material, eu vou gerar na contabilidade ali uma movimentação contábil. Aquela conta ali específica de materiais lá, tal, né, ND, não sei o que lá, que eu também não entendo, vai ter que fazer o militar ali tem que fazer uma NS ou uma NL ali para ou acrescentar ou tirar. Guia de fornecimento, recebeu. Então, inclusão em carga é fato administrativo. Alienação é fato administrativo. O empenho é um fato administrativo. A liquidação, o pagamento, porque eles geram movimentação contábil. Beleza? Então, grande diferença, para não confundir, que eles gostam de confundir essas duas definições. Ato não decorre alteração de patrimônio. Fato administrativo vai decorrer alteração de patrimônio. Beleza? Olha aí, ó. Daqui começa já o filão, né? Caiu pertinho. Questão 32 do CHQO 2021. Depois, a gente vai disponibilizar para vocês na nossa plataforma, pessoal, a resolução de exercícios. Mas daí você fala, pô, Donizete, é a mesma questão das provas. Primeiro que a gente não pode inventar, né? Uma vez eu recebi provas de alguns cursinhos que dificultavam demais a prova. E daí o cara fica ali desesperado, gastando com RAI em estatuto, e não é tudo aquilo. Então, a gente tem que se basear, né, aquela famosa engenharia reversa. Eu vou focar na prova. Eu não tenho que ler, eu não vou ler dispositivo do estatuto que não cai. Por exemplo, interstício de general. Não vai cair na prova. Tá? O interesse dos caras é que você saiba a idade que o sargento pode ir para a reserva. Isso eles vão querer saber, tá? Que já caiu em prova. E o RAI é a mesma coisa. O cara quer saber se você, como oficial QAO, ou um subtenente com CHQAO, que ganha os 73%, o que eu posso exigir dele? Aquele conhecimento, tá bom? Não vão exigir muita alta gestão. Beleza? Então, aqui, ó, caiu na questão 32, voltando para a nossa plataforma, os nossos exercícios, né? Fechando o parênteses de novo. Essa questão, vocês vão lá, e como que é configurada a nossa plataforma? Primeiro, lá no RAI Estatuto, tem um feedback com a legislação, qual que é a lei que baseia aquela resposta, e cada vez que você faz o exercício, as alternativas são embaralhadas. Não é a mesma alternativa da prova, entenderam? Então, façam e refaçam. Temos lá para a gente se divertir, né, durante nossa jornada aí,
60 questões aí de raio estatuto para o cara se divertir. E, pô, pro que eu falei, para ele deixar aquele gagá no final, aquele gagá a mais para as matérias mais difíceis. Fechou? Então, olha lá, questão 32 e tá lá no nosso, tá lá no nosso, no nosso, nos nossos simulados, tá bom? Depois a gente vai disponibilizando aí, que para não confundir o aluno, a gente tem essa questão aí de disponibilizar depois que a matéria já foi dada, tal, que o aluno já tem um grau ali, para ele não desanimar, né? Senão o cara vai lá, tenta seco resolver as questões, o cara desanima. O cara, putz, não sei nada, daí o cara se bloqueia. Não é esse o caso. O cara vai ver que dá para a gente resolver. Eu tinha implementado, mas esse ano, por determinação da diretoria do curso, a gente tinha o show do milhão. Quem fez ano passado, a gente fazia o show do milhão, fazia... Só que esse ano a gente vai fazer uma aula só de resolução de questões com todos os professores e tal. Vai ter um simulado depois da correção dele. Vai ficar legal também. Comissão. O que é a comissão, né? É toda atribuição que não está prevista lá no QCP. Então, o sargenteante está previsto no QCP. O brigada está previsto no QCP. O adjunto de comando, acho que agora está com previsão no QCP. Ficou um tempo aí sem... Algumas OMs não tinha previsão. Daí, então, vai estar lá. Isso é o cargo. O cargo está lá no QCP, quadro de cargos previstos. Já a comissão é toda aquela atribuição temporária de serviço ou mais agentes. E não confundir com o encargo também. O encargo também tem essa questão. São obrigações cometidas a um agente público que não estão previstas. Sindicância, por exemplo, não tem um cargo de sindicante, é um encargo. Eu cumulo com aquelas funções que eu já exerço, a famosa frase de publicação de BI. Cumulativamente com as funções que já exerce. Aquela famosa jargão nosso, né? Então, aqui lembrar que, né, aqui a gente vai ver, por exemplo, que a gente vai estudar as CREM, né, Comissão de Recebimento e Exame de Material. Beleza? E também as comissões de avaliação, a gente vai ver também. Então, são comissões, só lembrar dessas comissões mais conhecidas, a de recebimento e aquela de avaliação, que é feita para descarga. Beleza? Comissão de contratação / licitação, aquelas comissões que tinham presidente, um adjunto, secretários, né? É a comissão, porque ela é uma atribuição que ela pode ser temporária, ela pode ser um encargo. Então, são um conjunto de agentes da administração designados em caráter permanente, lembra da comissão permanente de licitação, ou especial, comissão especial de licitação, comissão especial para averiguação de diplomas, e assim vai. São as famosas comissões, são temporárias. E essa aqui é específica de contratação / licitação. Então, aqui já tem, né? Falou em receber, examinar, julgar documentos relativos a licitações. Lembra que eles vão evitar cobrar conceito muito fácil? O cara vê aqui licitação, opa, é comissão de contratação licitação. Né? O cara caráter permanente ou especial, daí o cara vê aí licitações. Beleza? Vamos lá partir para o contrato administrativo. Contrato administrativo, pessoal, é todo o ajuste, é um acordo e na administração pública, em regra, tem que ser por escrito. Muitos de nós aí já passou pela gostosa experiência de fiscal de contrato, dependendo o contrato é tranquilo, tem contrato que é mais foda. Então, aí é um contrato administrativo. E a base para o fiscal de contrato era ele ir lá na SALC, pegar o processo, pegar o contrato administrativo. Então, contrato administrativo é tudo que a administração pública faz um acordo com um particular ou com outro órgão também, um convênio, por exemplo. Então, aqui, ó, todo o contrato que a administração
pública faz com um fornecedor, por exemplo, é um contrato administrativo. O grande exemplo, cantina do quartel. Eu sou gordinho, gosto de uma cantina, então o grande exemplo, cantina do quartel. Então passa por uma licitação e depois vira um contrato administrativo, que tem as obrigações entre a União, né? Porque quem contrata é a União. Lembrar que o Exército não contrata ninguém, porque ele não tem personalidade jurídica. Isso aí até para a vida, beleza? Então, o contrato é feito. Quem já leu ali, aquele textão maior faz. Contrato administrativo, a União, representada nesse ato pelo ordenador de despesas da OM, tal, 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 tá? Então, vai ter aquela ali que vai falar que é a União e vai ter os ajustes das obrigações. Por exemplo, o cara da cantina, pagar o aluguel todo mês. E qual que é a obrigação da União? Disponibilizar o imóvel para que ele exercesse atividades comerciais, vai ter algumas coisas que a gente vai fiscalizar e por aí vai. Então, isso é o contato administrativo. Também não tem muito que a gente chover numa olhada aqui, tá bom? Beleza? Então, tranquilo aí, o nosso comentário consegue exemplificar, basta depois o cara dar esse gagá aí e procurar decorar, né? A gente vai ver lá no Gagá do Desespero que a gente coloca ali palavras-chave para a gente conseguir decorar uma definição, porque na prova vão cobrar a definição, mas com detalhes. Por exemplo, eu ano passado errei patrimônio público, porque tinha uma palavra futura lá. Falei, essa palavra não me vai. E na hora de passar para o gabarito, eu falei, não, essa aqui tem pegadinha. A gente estuda demais, começa a ver pegadinha onde não tem, tá bom? Também por isso que eu falo, não, a gente vai ver que se vocês fizerem os simulados, eles não fazem tanta pegadinhas assim em RAI e estatuto, tá? Tá sendo, eles estão, a prova está ficando de forma assim que eles cobram um conceito mais grosso, assim, que você consiga perceber. Basta ter estudado aquela matéria. Encargos. Então, o que é a diferença do encargo e cargo? O encargo a gente não pode confundir com cargo. Encargo é aquela obrigação cometida a um agente que não está prevista. Como a gente falou, por exemplo, a sindicância. Ela tem um caráter temporário, ela não está prevista no QCP. Então, você no militar não vai ficar naquela função, não é uma função para o cargo que ele exerce. Tá? A gente vai lá no QCP, estuda o RISG, a gente sabe o que cada cargo faz. Já o encargo, ele vai estar previsto numa legislação específica, é uma comissão, a sindicância é o exemplo mais claro para a gente materializar o que seria o encargo. Tá? E lembrar cumulativamente com as funções que já exerce, beleza? Então, não confundir com cargo. Cargo é previsto, a gente vai ver a definição daqui a pouco. Encargo, ela não está catalogada na estrutura organizacional das OMs, não está prevista no QCP, isso que é o catalogado na estrutura organizacional da OM. Nem no QCP, nem no QC, né? Que tem o pessoal, não sei se o pessoal sabe, quem não trabalhou com isso, existe, por exemplo, um regimento de cavalaria mecanizada, existe um quadro de cargos. Só que daí, para o 3RCMEC, vai ter o QCP, né? Porque para aquela OM específica, voltada para a realidade daquela OM. Daí inclui uma SFPC, uma sessão de informática, assim vai, mas sempre vai sair do pelotão, vai sair de algum lugar, né? O exército ele não cria cargos, ele tira daqui, põe ali, tá bom? Porque criar cargo é algo muito difícil, né? Ainda mais hoje que a administração pública mais moderna, tá a gente vendo o exército aí, né? Cada vez incorporando menos, a ideia é enxugar cada vez mais a quantidade humana. Por exemplo, eu lembro do 3RCMEC que tinha lá quando eu incorporei, eram duas OMs, tinha cerca de 800 homens, 700 homens. Hoje não tem 300. Um regimento. Tá legal? Vamos lá. Fechando aqui, vou fazer ronda. Tranquilo aí?
Aí, vou até tomar minha canequinha de chopp aqui, ó. E Donizete, voltando Oi. aqui na, voltando Opa. aqui no item 14, que eu me lembro aí que caiu na prova do ano passado, né? Comissão de contratação, licitação de caráter permanente ou especial, né? É a definição. Eu lembro que caiu caráter permanente ou temporário. Já É isso barro. mesmo. Eu acho sim. Foi isso mesmo. Tá, tinha isso. Acho que eu não sei por que eu não coloquei aqui. Eu devo ter colocado em outro lugar. Esse comentário sobre essa parte essa questão da prova. Mas é isso mesmo. Eles pegaram ali, o cara tem que decorar alguns conceitos. Pegam, né? Permanente, o especial, daí o cara coloca permanente ou temporário. Eu mesmo, patrimônio público, achei que tinha pegadinha, porque tinha a palavra bens e direitos futuros. Eu falei, pô, direito, futuro, né? Patrimônio está mais ligado à carga, ao que a OM tem, onde eu acabei errando. Uma palavrinha, né? Obrigado aí. Então a gente tem que tomar cuidado, caráter permanente ou especial. Lá no Gagá do Desespero a gente vai ver que dá para bater, tá beleza? Para a gente não se assustar. E, e fazer os nossos simulados, hein? Lá a gente gasta ali para o aluno fazer o simulado. Dá um trabalho para montar aquilo lá, rapaz. Mas a gente faz com carinho aí, beleza? Então, a gente já tem um banco de dados, né? Então, daí fica mais fácil. Mas, por exemplo, para inserir a prova do ano passado, é no manual mesmo. Você coloca ali, cola, copia, põe as questões, testa. Então, a gente faz com carinho aí para o cara fazer. Né? O ano passado eu lembro assim que eu conversei com um companheiro ou outro, falei, pô, e aí, cara, fez o simulado? Daí o cara, não fiz. Vai pro barro, cara. A gente sabe que prova militar é prática, e no objetivo, ainda mais a gente já está mais velho, né? Não é um garoto de 20, 19 anos que a gente tomava pó de Guaraná, café na escola, dormia 3 horas e estava tranquilo. Pô, hoje nós aqui, se a gente dormir 2, 3 horas, a gente vai sentir, a gente vai ficar 2 dias aí ruim. Um serviço a gente pesa, não é? Então a gente sabe como que é. Então, o cara tem que praticar, buscar mais formas de assimilar aquele conteúdo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Daqui a pouco a gente dá uma paradinha aí. Tranquilo? Valeu, Roman. De novo aí, brigadão. Vamos lá. Vamos ver aqui se o pessoal não tá atorando aqui. Deixa eu ver. Daqui a pouco vamos dar um intervalinho, viu? Vai dar, daqui a pouco a gente dá um intervalinho, 50 minutos aí, a gente faz aquele padrão. Beleza? Depois a aula vai ficar disponível no YouTube. Dá para o cara acelerar, para não ficar escutando minha voz que tá com a rachada aí o tempo inteiro. Fechou? Então vamos lá. Exercício financeiro, né? Isso aqui, para quem trabalhou na contabilidade ou quem é de formação contábil, trabalhou muito com, sabe, aquele período ali, né? Que ele não é igual ao ano civil, mas ele coincide com o ano civil. Por quê? Ele está dentro ali, exercício financeiro 2022. Mas ele não vai fechar dia 31 de dezembro. Ele pode se prolongar, dependendo das determinações, ele pode se prolongar até janeiro, 15 de janeiro, para que sejam feitas movimentações contábeis, né, dentro daquele exercício financeiro. Então, período coincidente com o ano civil, definido para fins de segregação e organização dos registros relativos à arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos gerais de administração orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública. Né? Conceitinho que a gente precisa ler, daí depois para a gente pegar depois os principais conceitos e não cair em alguma pegadinha. Beleza? Tranquilo? Aqui já colocamos, vamos passar aqui para o exercício para a gente ver o comentarinho aqui, ver se tem alguma coisa para acrescentar para a gente da prova do ano passado. Foi uma prova que não o Estatuto e RAI foi mais tranquilo, né? Pegaram pesado em direito penal, né, Ron? Foi pesado, história pesado, né? Então, eles gostam muito. Vocês vão ver que a prova tem uma cara.
né? Se a gente fizer os 5 anos das últimas provas, fazer todas, né, que estão lá disponíveis para baixar, fazer elas e também fazer os nossos simulados que estão propostos, algumas atividades extras ali, você começa a enxergar a cara da prova. História. Não quero entrar na seara do professor Marco Antônio, né? Mas eu assisti nas aulas dele e ele dava alguns enfoques. Por exemplo, não tem como o militar fazer a prova de história, por exemplo, sem saber tudo que o Caxias fez na história. Tem que saber tudo. Todas as revoltas que ele participou, a participação dele na Guerra do Paraguai, a participação dele na revolta Farroupilha. Por quê? Ele é o patrono. Então, o Exército quer que você conheça a história do Duque de Caxias, para, tipo, o militar entender por que, que ele é o patrono. Entendeu? Há uma finalidade naquilo. Então, quando o cara está estudando história, ele viu, pô, essa revolta aqui, o Caxias que pacificou. Ele foi conhecido como pacificador. Não é só a Farroupilha, ele tem algumas que ele era ainda tenente-coronel, coronel, que ele participou de pacificações. Por isso que ele foi para a Farroupilha, né? Tinha essa capacidade, né, de evitar o conflito e pacificar, sem matar os líderes, sem tentar. Então daí você começa a enxergar o que o cara quer. Porque se o cara for lá comprar 5 livros de história, tentar decorar, não adianta. O cara tem que ir no filé. Então, tipo, Guerra do Paraguai, como foi a participação do Caxias na Guerra do Paraguai? Daí o cara, do Duque de Caxias, o cara fala, putz, isso aqui é importante, porque olha só, quando ele entrou na guerra, ele trouxe uma modernização, um balão, tal, que ajudou o exército romper a questão do Paraguai, entendeu? Eu estou só exemplificando. O professor Marco Antônio explica com maestria isso aí para vocês. Beleza? Então, eu só estou querendo exemplificar. O RAI é a mesma coisa, o estatuto é a mesma coisa. Eu começo a enxergar, eu tenho que enxergar o que a banca pode me perguntar. Eu vou estar ali. Qual que é a diretriz da banca? É perguntar qualquer rolha? Não é. Não é. A banca quer um conhecimento, exigir de você determinado conhecimento. Para ao ser promovido ou subtenente com CHQO, o Exército possa te dar algumas atribuições. Tá? E a ideia do Exército é aquilo, né? Tirar cada vez mais o oficial de carreira, o sargento moderno da administração, e hoje você vê subtenente em função que antigamente a gente só via um capitão fazer. Tá? Então, por quê? Né? Não tem almoço de graça, vem um adicional, mas vai ter uma cobrança. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Fato administrativo. Deixa eu ver aqui o chat. Está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu não estou falando lá no vídeo. Pô, opa, dou sim. O coronel perguntou se precisa de ajuda. Não, tá tranquilo. Vamos ver aqui o chat aqui. Beleza. Tá tranquilo, chefe? O Ribeiro, já te dou acesso, tá bom? Já coloco acesso para você aqui. Daqui a pouco eu abro aqui, só para não quebar o computador. Beleza. Show. Tá tranquilo aqui as mensagens do site. Pessoal, perguntar aqui, porque fica registrado, a gente está gravando, mas a gente tem sempre um momento em off, tem o zap, tá? Às vezes o cara não quer falar mesmo, fique à vontade. Às vezes o cara fica ali com vergonha de fazer a pergunta. Pô, compreensível. Eu também não, essas reuniões de quadros aí, fico com receio de levantar o braço, né? É que eu falo, mas a gente, às vezes o cara aí diante das câmeras fica com vergonha, beleza? Ó, isso aí, tá bom? Então qualquer coisa, pode perguntar ou no chat, daí eu dou uma olhadinha, vejo se o cara quer que pergunta, ou se não quiser, eu respondo, beleza?
Fato administrativo. Aqui, ó, caiu na questão 51 do CHQAO, caiu mais, tá? Isso aqui caiu mais. É aquele fato que a gente falou para vocês, conceito de fato administrativo. Qual que é o principal conceito que eu tenho que aprender de fato administrativo? Alteração de patrimônio. Isso eu tenho que ir para a prova sabendo. Então, são eventos materiais. Por que é evento material? É aquilo que acontece de concreto, sabe? Tipo a descarga. A descarga, embora a gente vê a mochila sendo descarregada, mas daí lá na publicação, no boletim, vai ter uma publicação e vai ter uma movimentação contábil. Só que é um evento material. Eu lembrar de material mesmo. A descarga é o exemplo melhor para a gente exemplificar. Putz, chegou na prova aqui, putz, será que isso aqui é evento? Pô, descarga. Bate com o conceito de descarga? Bate. É um evento material que repercute na esfera jurídica administrativa e no âmbito da contabilidade, olha aí, o mesmo finalzinho de ato administrativo, do qual decorre alteração do patrimônio. Lá no ato administrativo, no âmbito da contabilidade, não decorre alteração do patrimônio. Fechou? Então, fato, ato administrativo. Aí, ó, questão 51 de 2016, tem lá na nossa prova. Pessoal, quanto mais um conceito foi cobrado a 2, 3, 4 provas, a banca hoje, ela tem um banco de dados. Como os cursinhos têm, ela já tem um banco de dados nas últimas 6 provas. A prova já tem uma cara. Diferente nos 2 primeiros concursos, então eles têm um banco de dados. A banca vai querer andar no Porto Seguro. Ela vai buscar, às vezes, se eu fizer as provas dos últimos 5, 6 anos, vai ter questão que vai estar lá repetida. Ou o mesmo modelo, ou alguns conceitos que foram cobrados, estão cobrando de forma diferente, tá? Ó, o conceito aqui, aqui também, aqui, ó, vamos lá. Exemplo, fato administrativo, ganhou aqui no novo raio um novo conceito, cuidado para não confundir com ato administrativo. Aqui, então, aquele registro subtraindo as contas do Sicofis do SIAP e o valor dos bens a serem descarregados. Tá joia? Tranquilo? Ótimo, vamos lá. Função, já vimos, função. O que é a função? Função é aquilo que o cargo faz. Tá? Então, o que o cargo executa? Um sargenteante. O que tem no RISG, por exemplo, lá que ele faz? E mais algumas legislações, tipo lançamentos no SICAPEX. Vai ter lá de quem é essa função. Se não tem previsto no QCP, o comandante pode atribuir, né? Vai virar um encargo e vai ser a função daquele do brigada, por exemplo. Né? Tem, por exemplo, na base, o brigada hoje está controlando a escala de sindicância. Não era, mas daí, por determinação de um comando, não, o brigada tem que cuidar de escala. Daí hoje o brigada cuida, inclusive, de escala de sindicância. Foi uma função, a função de fazer a escala de sindicância. Beleza? Então, tem aquela função. Geralmente, as funções são definidas no RISG, a gente saber tudo que um sargento-infante faz, que um brigada faz, o comandante de subunidade, o encarregado de material, quais são, o que ele faz no dia a dia. Isso é a função dele, tá? Tranquilo? Então, tá lá. Conceito muito cobrado, tá bom? Questão 52 do CHQO 2016, beleza? Pessoal, depois eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho, acho que o RAI que está comentado que a gente está estudando, eu acho que ainda está sem os comentários da prova 2022, tá? Daí depois o link, se eu ver que está o link errado, eu disponibilizo para vocês o link correto, tá? Que vai ter lá, da mesma forma que a gente está estudando, os comentários relativos à prova de 2022, tá bom? Estou vendo que não está aparecendo e me veio agora, me está recorrendo
agora que pode ser um link. Mas você aqui está servindo mais para a gente entender a dinâmica de como manusear o estudo desse material, beleza? Tranquilo? Ainda mais hoje que é o primeiro contato de muitos aí com esse materialzinho nosso aí, que é exclusivo nosso, hein? Por isso que é exclusivo do curso meu aqui. Tá? Feito com muito carinho. Lembro isso para vocês. Tá? Leiam, leiam. Leiam que foi feito com muito carinho. O Doni aqui gastou tempo aqui para estudar as provas, fazer, tá bom? É muito mais carinho mesmo e amor à missão do que... Opa, não, tá assim, ó, tá certo aqui, ó. Começou a aparecer aqui, ó, CHQA 2022, tá? Começamos a navegar aqui no CHQA 2022, tá certo o link, fechou? Tá vendo que tava aparecendo, tava sentindo falta aqui da provinha 2022. Pessoal, ó, 8h27, aqui já, a gente já vai estar chegando no final do artigo 2º. Vamos fazer um pequeno intervalinho, 10 minutos, 8h40 voltamos, para daí a gente termina, para todo mundo ir descansar depois, né? Beleza? Tranquilo? Show aqui, já vou parar aqui a gravação. Olha lá. Intervalinho aí de 10 minutinhos para a gente aí. Deixa eu só parar aqui a... Bom, pessoal, então a gente estava aqui, a gente estava falando sobre, a gente ia começar órgãos gestores, né? Essa diferença aí de que foi cobrado na prova. Aí, órgãos gestores responsáveis, né? A gente está aí. Depois a gente vai falar desse patrimônio público, que eu estou com raiva desse inciso 25. Eu consegui não decorar ele. Beleza, pessoal? Então, órgãos gestores responsáveis, né? Então, quem são? São aqueles órgãos de direção setorial e de apoio do Comando do Exército e aqueles órgãos de assessoramento direto e imediato, SECONSEX, que é aquele assessoramento imediato, assessoria jurídica, e os órgãos de direção setorial, o mais conhecido nosso, que está na aba ali, o DGP, né? Que daí tem a DECEM, tem a DEAPROM, a DESAL, então são diretorias importantes. Então, esse órgão de direção setorial, ele é muito importante para a gente. Geralmente são aqueles lá que estão comandados lá por 4 estrelas, né? Que são assessores diretos do comandante, estão praticamente no mesmo patamar do comandante, né? Então, beleza. Então, tá lá os órgãos gestores responsáveis, são aqueles órgãos de direção setorial e de apoio do Comando do Exército, e os órgãos de assessoramento direto e imediato ao comandante do Exército, responsáveis por planejar e promover ações direcionadas à gestão dos recursos colocados à sua disposição. Então, DGP, o COLOG, o DCT, o DEC, né? O DSEX, eles têm verbas e cabe a eles, né? Eles recebem aquele orçamento que é decidido pelo Comando do Exército e ele tem esse dinheiro e eles planejam, executam, vê o que vão comprar e tudo mais. Tá bom? Beleza. Órgão provedor, né? A gente já sabe, né? Caiu, né? Na prova ano passado, né? O que é um órgão provedor? É uma OM incumbida da execução das atividades. Não é planejamento. Né? Acho que eles tentaram confundir isso aí. Não estou lembrado direito agora, não está me recorrendo, mas acho que eles tentaram confundir órgão provedor com órgão gestor responsável, tá? Porque é órgão, né? Então confunde bem. Então, o órgão provedor, o mais conhecido da gente, são os DSUPs da vida, né? Esses daí, agora BSUPs, né? A maioria agora, por exemplo, aqui no São Paulo, uniu os 2 DSUPs e virou o segundo BSUP. É dentro daquela ideia que a gente comentou de racionalização dos meios, diminuição de efetivo. Eu lembro que no corte de QCP, eles perderam
Acho que só de capitão foram uns dois major na hora que uniu os dois. Então, o BCP, a gente acha, não, vai unir, vai ficar os... Não, foi racionalizado, foram cortados cargos, provavelmente, para o Exército utilizar em outro lugar aquele cargo, né? Então, órgão provedor, execução das atividades de suprimento, manutenção e controle do Exército. E aqui vem o patrimônio público, esse conceito aqui que eu amo, tá? Então, vamos lá, para não cair no meu erro. Conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos, até aqui tudo legal, utilizados nas OMs, até aqui tudo bem, né? Tangíveis e intangíveis, o que é isso? Tangível é o que eu posso pegar e intangível é aquilo abstrato, né? Essa palavrinha mais difícil. Até aí estava tranquilo. Só que aqui um benefício presente ou futuro. Na minha cabeça, falei, pô, patrimônio é aquilo que já existe, não é algo futuro. Mas a gente tem a licitação, aquela aquisição da compra, né? Então, querendo ou não, é benefício futuro. Inerente ao cumprimento da missão institucional do Exército Brasileiro. Sempre vai ter esse chavão, né? Inerente ao cumprimento da missão institucional do Exército. Tranquilo? Foi cobrado, olha aí, questão 52 lá de 2016 e voltou a ser cobrado agora em 2022. Vocês viram a diferença aí de 6 anos? Lembra que eu comentei que, porra, às vezes a banca ela vai buscar uma questão mais antiguinha, que foi cobrada há 2, 3 anos. Tá certo que não era em 2016, não era esse RAI, só que haviam conceitos iguais, né? Foi replicado apenas nesse novo RAI. O novo RAI ele deu uma enxugada nas definições, por exemplo, CREM e a comissão de avaliação, eles vão colocar lá que aplicam-se as mesmas disposições da CREM à CEAM, tá? Que é a comissão lá de exame e avaliação de material. Tá? Então, eles vão colocar só isso, porque eles enxugaram o regulamento. Então, a questão 16 cobrou o patrimônio público que já existia lá no RAI antigo. E ela cobrou de novo, a banca veio aqui, resgatou lá de 2016 e trouxe de novo essa cobrança na prova de 2022. A banca, se ela quiser ficar tranquila, porque elas são militares como gente, né? Não existe uma banca especializada em AI. É um militar que foi escalado, é um militar que está lá numa comissão especial, né? Que vão elaborar, por exemplo, das 10 questões que caem na prova, eles fazem lá 30, 40, e depois alguém decide lá quais são as 10 que vão cair. Fazem testes, parece que tem teste lá, para ver se as questões conseguem se resolver, né? E mesmo assim a gente vê, às vezes, uma escorregadinha. Estatuto e RAI, eles estão tranquilos, eles vão lá buscar o conceito de dentro do regulamento e o conceito das últimas provas, tá? Por isso que eu falo para vocês, é um bom investimento, um gagá legal agora no RAI e no Estatuto. Para o cara, em junho, julho, agosto, ele está mais centrado naquelas provas que está sendo o calcanhar de Aquiles da grande maioria, né? Porque, pô, nós fomos estudar geografia, a maioria de nós estudou mais aprofundado geografia, quem não é da formação de professor e tal, estudou lá na prova da ESA, né? Sabia de cor, capitais, regiões, né? Era uma prova de uma época de um enfoque diferente. História, né? A gente estudou para prestar o concurso, português, a gente estudou. Na nossa época, acho que caía matemática também, né? Então a gente estava lá atrás, com 19, 20 anos, né? Agora a gente está com 42, 43, 40 anos, a nossa média de idade. Muita gente perdeu o contato com essas matérias. Então, por isso que elas são o calcanhar de Aquiles. E a banca inventa também. Às vezes pergunta no detalhe. Teve uma prova, para vocês terem uma ideia, que eles perguntaram a sequência correta das batalhas
na Guerra do Paraguai. Eu falei, pô, aí pegou, né? Pegou, aí tinha que colocar na sequência. E eram os mesmos nomes das batalhas, só estavam em ordens invertidas. Então, tinha que saber a ordem cronológica. Isso é coisa de professor que já está em mestrado de história, um professor Marco Antônio, que é especializado em história militar, né? Pô, cobrar da gente uma sequência de batalhas, já ano passado, né, a prova estava difícil, né? Mas fazem algumas conexões de entre linhas. Já o regulamento não tem isso. Podem ir para a prova tranquilo, usar essa estratégia que eu estou falando para vocês, que vão praticamente aí ou gabaritam estatuto e RAI, ou, né, ou fazem 80%, 90% da prova. Agora vem aqui dois conceitinhos que estão em primeiro lugar em recorrência. Responsabilidade caiu em todas as provas e eles perguntam, às vezes, até em duas questões, eles perguntam sobre responsabilidade. Então, a grande definição, para a gente não confundir, o que é a grande cobrança deles? Eles tentam confundir responsabilidade solidária com responsabilidade subsidiária. Qual que é a grande diferença, gente? Solidária, ambas elas existem uma multiplicidade de devedores. Não é só um devedor, porque não precisa ter responsabilidade assim. Mas a grande diferença está na palavra uma ordem a ser observada. Na responsabilidade subsidiária, o nome quer dizer isso. Eu cobro conforme o devedor principal não pode pagar. Já na solidária, eu posso cobrar qualquer um. E a solidária, hoje, o entendimento, né, da SFX, então vai para o companheiro, quando tiver de fiscal de contrato, cara, toma cuidado, tá? É muito importante o cara tomar muito cuidado. Não tá ali, viu que tá quibando, tá, o cara não assina. Tá muito problemático. O cara ele acaba se enrolando aí, porque o entendimento hoje da administração pública é que a responsabilidade é, em regra, solidária. Tá? Então, o que é solidária? Quando tem multiplicidade de devedores, os quais qualquer um deles pode ser obrigado para pagar toda a dívida, e cada titular isoladamente, né, responde totalmente pela totalidade do valor devido. Então, tem 10 responsáveis, mas eu posso cobrar um só. Cobro o que tem mais dinheiro. Daí depois esse aí tem que entrar na justiça, numa ação de regresso contra os outros para receber as parcelas, tá? A grande daí o entendimento dele é assim: cobra um porque fica mais fácil para a administração pública, em vez de cobrar um monte, de fazer uma sindicância com um monte de devedores e focar em um só, e depois ela recebe aquilo, né? A administração pública, a gente tem que entender que ela visa o interesse público e a gente tem que se resguardar contra a administração pública, né? Infelizmente, a realidade do administrado, né? Nós, pessoas físicas, uma relação conflituosa com a administração pública. Você está sempre tentando se defender da administração pública. Não estou falando de exército, estou falando da administração pública. Tem muitos dispositivos que dão muito poder para a administração pública contra a gente, pessoa física. E a gente vai ter que gastar com de advogado, enquanto a União tem advogados da União que ganham muito, tem auditores fiscais que ganham muito, né? Eu estou aí no imposto de renda, tomei uma cacetada. Então, acontece. Né? Então, a gente está ali sempre se defendendo. Então, quando o companheiro tiver numa função que vai mexer com dinheiro, toma cuidado, tá? Tem companheiro que, infelizmente, eu vi casos na base, por exemplo, de cara se enroscando, tendo que pagar dívida porque ficou cara soldado recebendo e tinha sido licenciado, né? Então, complicado. E aí o cara vai ter que responder. E daí vem a questão da responsabilidade subsidiária. Por exemplo, aquele sargenteante
putz, deu uma vacilada e um cara ficou recebendo 5, 6 meses aí. O certo de pagar a administração pública é esse cara que recebeu a mais, e não eu que errei. Só que, na responsabilidade solidária, eu cobro você, porque você foi o principal responsável, e depois e você vai atrás do cara. Já na responsabilidade subsidiária, como que seria? Ocorre uma ordem que a administração pública tem que seguir. Então, ela vai cobrar primeiro quem recebeu os valores indevidos e depois ela vem em cima do agente público, caso acontecer de não achar mais o cara alegar pobreza extrema, o cara está numa cracolândia da vida. Daí, no entendimento de quem está decidindo, vai cobrar você para a administração pública não ficar no prejuízo. Vai imputar uma culpa. Para vocês exemplificarem o que é a responsabilidade subsidiária, na maioria dos contratos de locação, tá? Aí vai um bizu, que o famoso bisuleu de ser fiador, vocês vão ver que na lei de locações você tem que cobrar primeiro o cara que fez o contrato de aluguel. E depois você cobra o fiador. Entendeu? Isso é a sequência que eu tenho que seguir. Primeiro eu cobro o devedor principal e depois eu vou naquele devedor que é o subsidiário. Beleza? Então, caso a dívida não foi paga totalmente pelo devedor principal ou o devedor principal alega que não tem condições de pagar, daí você é funcionário público, tem o pagamento que sai dos cofres, o que a administração pública faz? Vai lá e tira do teu pagamento, isso é previsto, consignação em pagamento por dívida, né? Quem já deu uma papirada mais forte aí, e graças a Deus não cai essa legislação de dano erário, né? Que mudou aí, mas a gente tem que conhecer, tem que saber que a gente vai sempre pegar, às vezes vai pegar uma sindicância como dano erário. E aqui, ó, olha o finalzinho, tendo caráter acessório ou suplementar. O que quer dizer? Que a responsabilidade solidária é a regra, tá? Não está isso aqui escrito, tá? Não vai ser cobrado, não vão cair nesse nível de interpretação, mas é até para a vida, tá? A gente sabe aí, então quando a gente tiver de fiscal de contato, tiver que assinar alguma coisa que autorize o pagamento, está acontecendo, por exemplo, nas questões da mudança, uma empresa aí, que a gente não vai falar o nome, né? Por exemplo, a empresa está pisando a bola. Só que o fiscal de contato assina, né? Foi lá e assina autorização para pagamento. E a mudança não concluiu, não chegou no destino, tal. Daí o cara autoriza o pagamento, o ordenador de despesas tem a assinatura do fiscal do contato. É a assinatura basilar para ele poder pagar. Daí o cara pode ser, mas eu era só um fiscal de contato, eu sou só um terceiro sargento técnico temporário. Vamos lá olhar o que é a definição de agente da administração. Todo militar ou servidor civil. Todo militar. É lógico que dentro da responsabilidade, né, conforme você tem um cargo maior, você tem mais, ganha mais, vamos dizer assim, é lógico que a responsabilidade tem que ser maior. Né? Não vou ficar atribuindo ao soldado recruta dano erário. Beleza? Tranquilo? Deixa eu fazer ronda aqui. O pessoal tá meio cansadão, né? A gente sabe. Por isso que a primeira aula já... Tranquilo aí. Ribeiro, tá só a foto dele aqui. Não dá para ver se tá atorando. Fernando. Ou Sid Clay. Sid Clay tá aqui. Tô vendo o nome dele aparecer aqui no arquivo aqui. Tá acompanhando a gente já no link mesmo. Pessoal, quer fazer alguma pergunta aí? O gelo. Quem não quiser perguntar agora, tá meio tímido, pode perguntar depois também, ó. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, se eu ver que a dúvida é interessante para todo mundo, a gente replica ali no grupo também. Sem problema também.
Tem cara que não quer aparecer na gravação aí. Tranquilo, vamos lá então. Sindicância. Pô, mas daí o cara vê, pô, sindicância, eu sei o que que é. Mas quando você estiver fazendo a prova, vai estar lá escrito, conforme o regulamento de administração do Exército, sindicância é assinale verdadeiro ou falso. Daí o cara, ele vai lá, ele fala, ah, por alto, assim, pela prática, eu sei que é isso. E é lógico que o examinador pode querer colocar uma pegadinha para você. É lógico, ele quer tirar a gaivota, né? Geralmente são 3 questões muito difíceis, daí vai ter umas 3, 4 questões medianas e algumas dadas, tá? 3 dadas, 3 muito difíceis, 3 dadas e a maioria é de nível mediano para resolução, entendeu? É mais ou menos assim que a banca trabalha, tá? Não é a regra, mas é meio que a dinâmica. Às vezes eles dão uma apertada, arrochada em alguma matéria. Como fizeram ano passado, foi diferente mesmo dos últimos 6 anos, a forma como eles cobraram o Código Penal Militar. Foi muito diferente, diferente mesmo. Tá? Olha aí, ó, questão 31 do CHQO 2022, fresquinho, hein? O famoso termo circunstanciado administrativo, que é, aqui vamos perder mais um tempo, sindicância. Leiam aí o inciso 30, tá? Leiam para saber, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado sobre o que é sindicância. Mas na definição, acho que, se não me engano, é a mesma definição da IG de sindicância. Está lá, é o procedimento formal apresentado por escrito, tá bom? Agora, termo circunstanciado administrativo. Por que que eles estão cobrando? Isso é novo. Isso começou lá na legislação de dano erário, para depois o RAI trazer essa definição. Tá? Então, começou lá, lembra na IG de dano erário? Esse termo, o que que é? Ele substitui a sindicância. É uma forma mais simplificada de se resolver, principalmente dano ao erário. Por exemplo, batida de viatura, né? Às vezes sem vítima, sem lesão corporal. Não havia necessidade de se abrir uma sindicância, porque quando você abre uma sindicância, aquilo demora e às vezes as pessoas só querem resolver aquele problema, né? Ela quer resolver o problema. Ela, pô, eu não quero ficar sendo chamado. O cabo ali, por exemplo, ele tem o enganjamento dele e nas vésperas do enganjamento bate a viatura. Para ele faz as contas ali, pô, pode ser que o pessoal não me dê meu engajamento, daí abre uma sindicância, daí o cara fica ali, o nome dele na boca do sapo ali. Então, o cara vai ali e ele fala, não, eu assumo a viatura, eu vou lá, pinto, pago a lata, faço isso, faço aqui, eu assino, porque eu estou mais preocupado com o engajamento, né? Daí, às vezes, vai lá, se abre uma sindicância. Cara, eu já vi a administração pública abrir diligência complementar para o sindicato que reconheceu a dívida e falou que queria pagar. Só queria saber como que ele pagasse, se era GRU e tal. Daí abriu diligência complementar. Entenderam? Então, você vê como a gente era mais apegado ao papel, né? E a administração pública moderna não é assim. Ela quer resolver da forma mais rápida o problema. Né? Então, por exemplo, uma vez teve uma sindicância, sabe aquele famoso salário família? Que uma vez me perguntaram por quê, eu já estudei o porquê que é 16 centavos, que não foi atualizado e ficou essa coisa aí. Chamar esse salário família é brincar com a inteligência da gente, né? Mas está aí, está na legislação, o Exército só cumpre o que está previsto na lei. O Exército não tem nada a ver com isso. Aí não é criticar o Exército, não. Existe uma lei que fala sobre salário família, só que essa lei não foi atualizada e o valor ficou ali, né? 16 centavos por dependente, né? Então tá bom. O que dá para comprar com 16 centavos, né? Então, chamado salário família. Então, teve o cara ali que ele estava recebendo, tipo, o filho ficou maior, estava recebendo 16 centavos, ficou recebendo aí 8 meses, 16 centavos a mais. Faz aí vezes quanto que dá. Abriram uma sindicância para cobrar do cara nem R$2. Não pagava a quantidade de papel que gerou, a hora trabalhada do sindicante, a solução do comandante que teve que perder
um tempo ali para decidir, para fazer a solução da sindicância, para cobrar R$ 2. Então, o termo circunstanciado, eu estou exemplificando, pessoal, não sou dono da verdade, não. A gente trabalhou com isso. É para vocês entenderem o porquê que criaram esse termo. Então, você consegue falar, pô, prejuízo de pequeno valor, responsável pelo dano previamente identificado, ausência de indícios de conduta dolosa ou de má fé, tipo, o cara ele errou, foi culposo, né? Ele, pô, ele negligenciou alguma coisa que ele tinha que ter feito, não fiscalizou direito, não fez uma leitura do gás no contrato lá de fornecimento de gás, do contrato de água, então daí brotou-se que estava pagando a mais, a energia, né? Pagou mais, geralmente os contratos de energia de quartel são pesados, né? Então daí o cara foi lá e tipo deu aquela vacilada. Ele não estava em conluio com a concessionária e ganhando um por fora, tá? Aí não, daí tem que ser sindicância ou um IPM direto, aí sim não tem como. E inexistência de documento normativo, uma portaria, no caso do Exército, uma IR, uma instrução geral, né, que determine a instauração obrigatória de sindicância. Quem é de Matibel aí, se tiver alguém aí, me corrija, se me engano, a antiga portaria de acidente de viatura, ela previa que tinha que ser aberto sindicância em todos os casos. Parece que houve uma adaptação, uma correção, e para se adaptar ao novo RAI. Tá? Então, tipo aquele acidente de viatura sem vítimas, sem lesão corporal, que comprove que não foi de dolo, não foi má fé do cara, aquele dano ali, ele pode ser substituído a sindicância pelo termo circunstanciado administrativo. Foi cobrado por quê? Pode ser cobrado de novo? Pode. Há uma probabilidade menor porque acabou de ser cobrado, mas é algo que a banca quer que você saiba que existe. Pode ser cobrado dessa forma, pode ser inserido num, como alternativa falsa, tá? Nem sempre é esse o conhecimento que está sendo cobrado. Pode ser inserido no meio de outros conceitos, mas o conceito falso, ou que você busque a falsa. Depois a gente vai ver, a gente vai trabalhar na prova, pelo menos na prova, eles colocam em letras garrafais, né? Incorreta, não. Eles estão sendo bonzinhos nesse aspecto, mas pode ser que mudem, né? Não queira, mudou o comandante do exército, pode mudar a diretriz. Então pode ser que eles não coloquem mais aquela não, incorreta, falsa, e o cara às vezes perde questão porque não prestou atenção nisso. Por quê? Isso aí é só falando aqui. A gente vai ver quando a gente fazer os exercícios. O não, o cérebro da gente não enxerga. Então, quando você pergunta no meio de um enunciado o não, o cara ele lê, pô, eu vou procurar a verdadeira e assinala o conceito verdadeiro. E a questão queria o conceito falso. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, caiu na nossa questão 31. Só alguma dúvida sobre isso? 9,7, tá pesado, né? Mas depois o cara aí, se tá dando uma torada aí, depois ele assiste de novo a aula, que vale a pena para gastar esse tempinho agora com RAI e estatuto, tá legal? Para não precisar, para não, para lá perto da prova, estudar, como eu já falei, estou sendo repetitivo, mas para colocar na cabeça dos companheiros aí uma estratégia aí de estudo, tá bom? Cada um vai ter a sua, né? Mas a gente aí tenta passar algum visuzinho aí de estatuto que a gente aprende com outro professor, tal, ou na prática. Beleza? Terminamos o nosso artigo 2º, né? Ainda, né? Eu queria fazer a primeira aula só do artigo 2º, mas vamos aí dar uma avançadinha nos conceitos, porque a gente tem até 9h20 aí, depois a gente fecha a gravação e deixa só ali para responder alguma pergunta que o companheiro queira fazer em off. Beleza? Vamos resguardar os direitos de imagem dos companheiros alunos. Ah, opa, tem uma travadinha aqui, opa, tá tranquilo.
Administração dos princípios fundamentais, o artigo 3º, né? Vamos lá aqui. Uma travadinha, tá dando uma travadinha no meu aqui. Vamos esperar. Artigo 3º. A administração do Exército é parte integrante da administração pública direta. Lembra que a gente falou lá em cima? O Exército é parte integrante da administração pública direta e a ela se subordina. Estamos subordinados a quem? Ao Ministério da Defesa. Não é mais Ministério do Exército. A gente vai ver lá nas aulas de estatuto que às vezes aparece ali Ministério do Exército, que é uma legislação de 80. Então, hoje a gente é subordinado ao Ministério da Defesa e vai ter o comando do Exército abaixo. Embora o comandante tenha status de ministro de Estado, ele é um militar, o comandante do Exército, não sei se o pessoal sabe, ele é um militar da reserva. Né? Quando ele é nomeado comandante, ele passa para a reserva remunerada para quê? Como é um cargo político, ele não precisa ficar subordinado àquelas regras compulsórias, tipo, o general de divisão pode ficar no máximo 3 anos, como general, 4, 5 anos, não sei, tá? Então, tem algumas regras aí. Então, para ele não estar na regra do compulsória, ele vai para a reserva remunerada e o comandante do Exército, temos casos aí de comandantes que ficaram aí, inclusive, entre outros governos, né? Tiveram um comando bem longevo. Acho que o general Enzo, né, teve um comando do Exército bem longevo. Acho que ele passou os governos, primeiro o governo PT e segundo, eles passaram, acho que ele foi comandante. Tá bom? É só curiosidade, quem não sabia também. Acho que todo mundo já sabia disso aí. Estou ensinando para rezar missa. Legal, né? Beleza, pessoal. Beleza, ó. Artigo 3º a gente dominou. Vamos falar do 4º, do 5º? Não, porque isso nunca foi cobrado na prova, para ter uma ideia. Então, a gente vai dar um pulinho e vamos chegar aqui e começar esse assuntinho aqui, ó, da estrutura administrativa das organizações militares. Tá? Então, começa aqui, né? Daí o artigo 9º nunca foi cobrado, né? A gente também, a questão de autonomia administrativa também, né? Já... Deixa eu ver se não está aparecendo nos comentários aqui, pessoal. Não sei se não está aparecendo nos comentários aqui também. Vamos ver se lá vai estar lá embaixo. Acho que vai só... A gente vai dar um pulão, hein? Olha aí, vamos focar no que está na prova. Aí, ó. Vamos começar lá no artigo 10. Então, do artigo 3º, olha só, quanta letra de ler a gente vai deixar de precisar ler. Passa o olho, passa. Mas o que é mais importante? São esses que estão destacados e tem um comentário. Então, quando eu clico no comentário, vai falar para mim aqui o que é. Então, aqui, ó, a gente vem aqui, ó, grande comando, né? Aqui foi uma... Já caiu, né? Caiu em 2021, né? As competências para se criar um grande comando, um valor unidade, tá bom? Então, aqui, ó, grande comando, né? E grande unidades, né? Que são brigadas, né? Quem que vai processar esse pedido? O presidente da República. Então, lá, o Comando Militar do Norte, né? Não, Comando Militar... É o Comando Militar do Norte, né? Tinha o da Amazônia e o Norte, né? O Norte, que o primeiro comandante foi o General Chalela, acho que está no DGP agora, né? Ele foi criado pelo presidente da República. Uma brigada só pode ser criada pelo presidente da República. Mas o que é o bizuzinho aqui, ó? Mediante proposta do comandante do Exército. Tá? Olha lá, de OM, valor superior à unidade, então, nível superior a batalhão, bateria, regimento, tá? São processadas por ato do presidente. Então, um regimento, um batalhão, pode ser criado pelo comandante do Exército. Beleza? Uma unidade, uma transformação de unidade, como agora a gente aconteceu aí da transformação da 11ª Brigada, isso foi feito dentro do comando do Exército.
Porque a gente vai ver que lá, igual no Estatuto, o Comando do Exército tem uma autonomia, né? A nossa instituição tem uma autonomia em relação, né? Tem seus instrumentos para se blindar da alternância política do poder, né? O Exército não ficar para lá e para cá, ele tem alguns instrumentos. Então, por exemplo, por isso que é previsto, né? A criação de uma brigada, a transformação. Isso é feito por ato interno do comandante do Exército, sem passar pela apreciação do presidente da República. É lógico, né? Tem todo o planejamento, precisa de recurso, tudo tem que estar combinado, né? Senão não recebe o cascalho. Então, os atos de extinção da OM, né? Vamos estar aqui, ó. Eu estou aqui do lado, está resumindo, pessoal. Esse comentário aqui resume os conceitos de tudo que a gente vai estar vendo nesse capítulo aqui, ó. O artigo 10, o 11º, tudo está aqui do lado, ó. Tá? O valor da unidade inferior ao comandante do Exército. Os atos de extinção de uma OM tem que ser transcrita no seu último boletim. Então, fechou uma OM, né? Extinguiu uma OM. Eu já passei por isso. Tinha um esquadrão, ele foi extinto. O último ato daquele comandante do esquadrão, que ele vai ser exonerado por extinção de OM, os militares transferidos, tal, tem que ser feito toda a passagem de cargo, inventário, tem que estar previsto no último boletim da OM. O ato de extinção tem que ter um último boletim da OM, tipo a certidão de óbito daquela OM. Os atos de criação da OM é o inverso, são publicados no seu primeiro BI. Quem é o comandante, quem vai ser o secretário, quem vai ser o comandante de tal subunidade, quem vai ser o comandante de pelotão, e por aí vai, aqueles atos que o comandante precisa fazer para atribuir as competências. Então, ele precisa no primeiro BI. Então, extinção, último BI. Ato de criação da OM, o primeiro ato do primeiro comandante é publicar no BI ali, as competências, as nomeações do pessoal, e tem que ficar registrado ali os atos de criação daquela OM, tá bom? A transcrição da portaria de criação e por aí vai. Beleza? Ó, viu aí? Resumidinho para vocês aqui do lado, tá? Então, é tudo isso aqui, ó. Olha quanto o cara ali deixa de precisar ler palavras para tentar decorar, porque ele lendo esse conceito, se vocês lerem esses artigos aqui, tá tudo resumido do lado para vocês, tá? E tá conforme recorrência, tá bom, pessoal? Caiu aí na questão 32 de 2021, né? Então, foi cobrado, não faz tanto tempo, pode ser cobrado de novo de alguma forma, tá? Nem, igual eu disse, nem sempre quem já teve um contato com a prova, nem sempre a prova vai cobrar aquele conceito de forma direta. Ele vai incluir ali, assinalem segundo o regulamento. Tem algumas questões, tem alguns enunciados que são enormes, e tem algum enunciado que é assim, ó. Segundo o RAI, assinale verdadeiro ou falso. Só isso. Daí o cara vai ter que assinalar verdadeiro ou falso. Ou aquela 1, 2 de números romanos, né? Aquela famosa questão de número romano, estão corretas a 1, a 2, a 3, a 1, a 4, a 3. Vamos ver que é muito comum também esse modelo de questão. Então nem sempre o conceito ele pode ter sido cobrado na prova de 2021 de forma direta, ou ele pode ser cobrado em meio a outros conceitos. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma paradinha por aqui, né? Já. Pois aí a gente continua na próxima aula a partir do artigo 16. Beleza? Vou abrir o microfone aqui para a gente falar, para a gente cumprir a carga horária da aula. Depois, qualquer coisa, a gente fica aqui um pouquinho off aqui, para caso o companheiro queira falar alguma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa a acrescentar? Compartilhar? A gente deixar registrado também, né? A gente deixa registrado, mas é lógico que a gente entende também aquele que não queira perguntar e não ficar gravado.
Bom, pessoal, então eu vou fazer o encerramento da gravação, tá? Vou fazer o encerramento formal. Beleza? Então, por aqui, a gente volta na próxima aula, no artigo 16, né? Que vamos começar a falar de concessão de autonomia. Também vai estar ali, quem tiver o contato, pessoal, manuseiem esse material aqui, esse link, manuseia, dá uma engagá ali na hora que está ali, né? Que pode estar no expediente, que está lendo o RAI, está lendo o estatuto, então o cara consegue ali dar uma lida no RAI dessa forma mais comentada, mais direcionada. Então o cara fala, putz, aqui, esse aqui que já caiu, olha esse conceito aqui, caiu em 3 provas. A gente tem um material lá que é na nossa plataforma, um material de apoio, que vai ter o ranqueamento, a gente tem de quais são os assuntos mais cobrados para o cara poder focar. Tem o Gagá do Desespero, que também é baseado no que é mais cobrado, beleza? Porque o cara não ficar desesperado ali, tentando decorar 149 artigos. É humanamente impossível, a não ser os caras que não têm cérebro, tem máquina. Daí não é a minha, eu sou bem medianão, tá bom? Tenho que me esforçar para entender às vezes as coisas, tá? Beleza? Então aqui, vou parar, vou interromper o compartilhamento. Aqui, vou só parar a gravação aqui, tá bom? Também aqui tirar aqui, pessoal. Tô só fechando as coisas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Sentar, todo mundo cansadaço, né? Deixa eu ver aqui. Segunda reunião. Beleza, pessoal? Sei que o pessoal tá. Opa, deixa eu parar aqui. Ainda não parou a gravação. Parar. Tem certeza que deseja interromper a gravação na nuvem? Cancelar. Deixa eu ver aqui, tá? É isso mesmo, tem que interromper aqui. Só um pouquinho aqui, porque eu tô dando uma quibada aqui. Interromper sim.